Segundo dados do Censo Educacional Brasileiro, atualmente existem mais de 800 cursos de enfermagem espalhados pelo país. Destes, se formam todos os anos cerca de 40 mil alunos, quantitativo bem abaixo dos 200 mil profissionais que o mercado necessita. Outro dado importante refere-se à educação à distância no Brasil. Levantamentos recentes feitos pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, indicam que existem hoje aproximadamente 1.000 instituições de ensino que oferecem um curso de enfermagem à distância no país. A maior parte delas concentra-se na região Sudeste, com 42,3%. Em seguida, aparecem na região Sul, com 20,7%. A região Nordeste, com 20,2%. A região Centro-Oeste, com 9,1%. E, por fim, a região Norte, com 7,7%. Estes dados representam um aumento de 114,43% em relação ao censo realizado em 2007. Para a pesquisadora do CNPq, Ivone Evangelista, tal modalidade de ensino contribui para a formação profissional dos trabalhadores, mas não substitui a formação técnica presencial. Nós temos discutido muito na ABEM, que é a associação que representa a educação e enfermagem no Brasil e as escolas, nós temos discutido muito a necessidade de rever as diretrizes curriculares nacionais de 2001 para a formação dos enfermeiros e a de 2000 para a formação dos técnicos, a sub-área da saúde, que é a enfermagem. Porque quando elas foram construídas, o modelo de atenção no Brasil não era o mesmo modelo de hoje. A entrada hoje do usuário do Sistema Único de Saúde no serviço de saúde se dá pela atenção básica. Não era assim em 2000 e 2001. O Conselho tem discutido, por meio da coordenação da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, a educação à distância como uma modalidade de ensino complementar à educação presencial. Porque o aluno, é preciso que ele tenha experiência. A experiência dentro do Sistema Único de Saúde, baseando-se em casos reais e não a experiência no laboratório virtual. O laboratório real é o SUS. E a educação à distância não reproduz o SUS nas suas tecnologias educativas. Agora, a tecnologia da informação e comunicação, que é uma ferramenta da educação à distância, ela é muito bem-vinda como uma formação complementar para ele problematizar o que ele viu no SUS, para ele discutir as questões éticas e as questões da legislação a partir da realidade que ele viveu no SUS, porque é na relação professor-aluno que ele é capaz de interagir com essa realidade da formação, a experiência do professor, a experiência do preceptor, a experiência do enfermeiro em serviço, do técnico, do auxiliar em enfermagem que está lá no serviço. Uma responsabilidade mesmo da organização sindical de pautar esses elementos, integrando esses vários aspectos. Dimensionamento pessoal, valorização do trabalho, a educação permanente desse trabalhador. Os movimentos sindicais precisam incluir isso na pauta. Outra questão abordada foi a implementação do Sistema Público de Escrituração Digital e Social, que permitirá aos trabalhadores terem completo acesso às informações trabalhistas, como riscos ocupacionais, adicionais de insalubridade, periculosidade, entre outros assuntos, por meio da consulta a um portal de dados na internet. A contabilista Nilza Machado afirma que a ferramenta representa uma nova era no segmento dos direitos trabalhistas, pois permite o acesso irrestrito dos trabalhadores a seus dados. A importância é atender uma legislação da Receita Federal, que chegou o ano passado, o ato declaratório número 5. O governo vai dar 1 ano para que as empresas atendam essa legislação. Até os empregadores domésticos terão que fazer e-social. Práticas que hoje existem nas empresas, que estão arraigadas nas empresas, como horas extras acima do permitido por lei, horários, tudo isso vai ser informado em tempo real, de forma diária, mensal, para a Receita Federal. Em determinado momento, a Receita Federal vai solicitar para as empresas que elas deem o endereço e-social para que o trabalhador busque o seu holerite nesse portal. E ali o trabalhador vai conhecer esse endereço e vai ter acesso a
todas as suas informações. O governo conta com o trabalhador como fiscal número 1 das suas informações. Já a competência do Ministério do Trabalho e Emprego para conceder o registro sindical à organização representativa de categoria econômica, profissional ou específica, com o fim precípuo de zelar pela unidade sindical, também foi tema abordado. De acordo com os palestrantes Paulo Edson Rosário Silva, Luciano Rocha e Lourenço Ferreira do Prado, trata-se de atividade atributiva de personalidade, o que não implica em interferência do poder público na organização sindical, mas o ato administrativo vinculado, tornando pública a existência da entidade, revestindo-a de personalidade sindical. Com a portaria 326, a gente exige mais uns documentos que comprovem o vínculo daqueles diretores à sua respectiva categoria. Defendemos o processo de honestidade sindical. Você tem condição melhor de tratar com as autoridades governamentais, de fazer as suas negociações. Não existe mais tecido coletivo, depois da emenda 45, porque você tem aquele dispositivo na Constituição. O tecido coletivo só pode ser feito se a outra parte estiver de comum acordo. Então, a Justiça do Trabalho vai entrar apenas como árbitro para decidir aquilo ali, porque as partes não chegaram a acordo e, de comum acordo, chegaram à conclusão de devia submeter aquilo ao arbitramento e arbitramento da Justiça do Trabalho, que realmente é competente para isso. Pedir encarecidamente a todas as entidades sindicais aqui presentes e à Confederação, o apoio de vocês para que o Ministério do Trabalho seja fortalecido. Ao final do encontro, foram reunidas as principais reivindicações da categoria, que foram transcritas para a Carta de Brasília, documento que será entregue aos 3 principais candidatos à presidência, de forma que firmem um compromisso concreto com a saúde brasileira. Para os membros da diretoria da CNTS, o encontro possibilitou aos participantes adquirirem informações importantes sobre as ações dos sindicatos, federações e confederações para promover a formação política e sindical dos trabalhadores e, desta forma, continuar a luta em defesa de mais direitos para a categoria. A partir de agora, a pretensão nossa é buscar, via Ministério do Trabalho, uma reunião, uma discussão com o Ministério para inserir a CNTS nesse debate que precisa as confederações, não só a CNTS, outras confederações estarem presentes. O objetivo principal da direção da CNTS é de que os congressistas, os participantes desse evento, levem um conhecimento maior para as suas regiões na representação dos trabalhadores. O empregado está entendendo mais a necessidade de estar mais próximo à entidade sindical. Isso tudo traz o trabalhador para mais próximo do sindicato. Esse encontro é muito importante para toda a categoria, não só para o jurídico, mas sim para os dirigentes sindicais. A CNTS está qualificando tanto os dirigentes sindicais como os próprios jurídicos dos sindicatos. A gente vai levar para a base um aproveitamento que antes a gente não tinha. O segundo encontro já que eu participo e foi de grande valia. Eu vejo que essa discussão deve ter como linha de frente ou como linha de pensamento que seja através da unicidade sindical, com menos intervenção do Ministério Público do Trabalho com relação aos tempos de mandato e quantidade de diretores. A quantidade de diretores varia do tamanho de cada entidade e das atribuições que cada entidade tem a desenvolver. Você tem que organizar setor saúde, seja ele público ou privado. É tudo trabalhador, executa o mesmo trabalho, estão expostos aos mesmos adoecimentos, a mesma jornada de trabalho. O que diferencia é o quê? É o patrão. Um está no privado, outro está como servidor do Estado federal, do municipal e do estadual, dos entes federados. Onde tem a maior concentração hoje de trabalhador é mais nos municípios, nos territórios. Eu acho que o encontro foi, sem dúvida nenhuma, muito positivo, Ele abordou temas da atualidade, e dos desafios que o movimento sindical terá nesse próximo período, Os temas foram elaborados de acordo com o que está na pauta, na ordem do dia,
do mundo do trabalho e, sem dúvida nenhuma, nos subsidiou ali sobre como atuarmos daqui para frente, né, frente a essas mudanças que estão para acontecer. Importância a todos aqueles que trabalham e prestam serviço no sindicato em benefício da categoria que representamos.